uma alegria estar aqui nessa manhã. Es una alegría estar en esta mañana. E eu não preciso dizer que é uma honra tremenda No necesito decir que es una honra estar acá. estar ministrando junto com essa espécie de homens de Deus que estiveram aqui. Ministrar con la clase de hombres que estuvieron ministrando aquí. Só tenho uma tranquilidade, Lo único que me deja un poco tranquilo, é que eu corro para a área que é a minha área como pastor, que voy a hablar de una área que como pastor me deja cómodo, que é a fé, que es la fe, como disse no ano passado, como dije el año pasado, e não o parlamento. y no el parlamento. Porque os técnicos do parlamento Porque los que saben sobre parlamento já falaram, ya hablaron, e eu gostaria somente de trazer nessa manhã y me gustaría compartirles en esta mañana aquilo que Deus colocou no meu coração, lo que el Señor puso en mi ou corazón. melhor, aquilo que Deus colocou no meu coração era outra coisa. En realidad lo que Dios puso en mi corazón era otro tema. Corrijo, aquilo que eu tinha em mente para ministrar nessa manhã era outra coisa, Corrigiendo, lo que yo tenía en mi mente para hablar en esta mañana era otra cosa, mas Deus mudou meu coração pero el Señor cambió mi corazón através da palavra do Luciano, a través de una palabra que Luciano me o dio, tema que cabe a mim falar nessa manhã. del tema que tengo que hablar en esta mañana. E eu gostaria de trazer um tema mais suave, Y me gustaría traerles un tema un poco más ameno, mas que possamos estar com o coração abertos pero que podamos estar con nuestro corazón abierto na expectativa daquilo que Deus vai fazer nessa manhã. y esperando lo que el Señor va a hacer en esta mañana. Eu sempre costumo dizer que cada vez que eu chego na igreja de Porto Alegre, Lo que siempre digo cuando estoy llegando a la iglesia en Porto Alegre, a gente dobra a esquina cuando doblamos en la esquina e eu vejo muitos irmãos entrando pela porta da frente y veo a muchos hermanos llegando a la iglesia por la puerta principal e a gente entra pelo y estacionamento. nosotros entramos por el estacionamiento. E isso me produz um frio na barriga, Eso me deja un poco nervioso porque eu sei que irmãos crentes de muitos anos, porque sé que hermanos que son cristianos de muchos años, com a Bíblia debaixo do braço, con sus Biblias debajo de sus de brazos, carro ou de en ônibus, auto o en colectivo, vêm para a igreja, vienen a la iglesia não para me escutar, no para escucharme, mas para escutar uma palavra de Deus. pero para escuchar una palabra de Dios, Isso me produz preocupação. y eso me preocupa. Essa preocupação é potencializada hoje, Y esa preocupación está potencializada hoy, mas eu gostaria de colocar tudo nas mãos do Senhor. pero me gustaría poner todo en las manos del Señor. Como guardar o coração? ¿Cómo guardar nuestro corazón? O coração, do coração procede todas as coisas. La Biblia dice que del corazón es que proceden todas las cosas. O coração é enganoso. El corazón es enganoso. Mas eu gostaria de olhar para o coração, Engaña. Me gustaría mirar al corazón, olhar para a nossa fé, mirar a nuestra fe, olhar para as nossas bases mirar a nuestras bases e antes contar uma história y antes poder contarles una historia de um fazendeiro de un granjero que um dia concluiu que a aveia que ele alimentava a sua mula que un día se dio cuenta de que la avena que usaba para alimentar a su mula por anos estava ficando muito cara. estaba cada vez más cara. Então ele bolou um plano Entonces se le ocurrió una idea onde ele misturava um pouco de serragem na comida. donde él iba mezclando un poco de aserrín en la comida, Um pouco mais no dia seguinte. un poco más de aserrín al otro día. Aparentemente a mula não percebeu que estava com menos quantidade de aveia. Y parece que la mula no se dio cuenta que cada vez había menos avena. E o fazendeiro pensou que isso estava sendo muito bom. Y el granjero se dio cuenta y le pareció que estaba muy bien así. E ele continuou reduzindo a quantidade de aveia. Y siguió reduciendo la cantidad de avena en la comida. Mais semanas depois, Pero algunas semanas después, finalmente, finalmente, ele substituiu toda a aveia él cambió toda la avena por serragem. por aserrín. E depois que o animal terminou de comer, Y después que la mula terminó de comer, caiu morto. cayó muerta. Parecia que estava tudo bem. Parecía que estaba todo bien. Gradualmente, Poco a poco, a alimentação foi sendo mudada. la alimentación fue cambiando. O coração foi abrindo concessões. Su corazón abrió puertas. A gente não guardou o coração. No guardamos nuestro corazón. E quando a gente não percebe, Y cuando no nos damos cuenta, a gente tomba. nos caemos. Na arena, En la arena, em casa, en casa, no íntimo. en el íntimo de O nuestro no corazón público. o en lo público. Assim acontece com muitos crentes e líderes Esto sucede con muchos creyentes, muchos líderes que começam a se afastar do Senhor que lentamente se empiezan a alejar del Señor poco a poco
mas com o tempo isso os leva à morte espiritual. pero con el tiempo eso los lleva a una muerte espiritual. E eu gostaria justamente hoje de falar sobre isso, guardando o nosso Y coração, me gustaría hablar justamente sobre eso. Guardemos nuestro corazón, o perigo que todo crente sofre, el peligro que todo cristiano puede sufrir, porque nós sabemos que a nossa vida espiritual não pode sobreviver com as coisas que o mundo e a cultura nos dá. porque sabemos que nuestra vida espiritual no sobrevive nada más con lo que la cultura y el mundo puede darnos. E às vezes nós pensamos que uma pequena mistura, Y a veces pensamos que una pequeña mezcla, uma pequena parte não faz mal, un poquito no hace mal, e nós vemos aquelas coisas que antes nos davam alegria, y empezamos a notar que lo que antes nos daba alegría, agora começa a nos dar problema e nos desgostar. ahora es un problema y no nos gusta más. Aquilo que era um ministério no parlamento ou fora do parlamento, onde Deus os levantou promissor, Lo que era un ministerio dentro del Parlamento o fuera del Parlamento que parecía ser promisor, acaba se tornando uma vida seca, termina siendo una vida seca, sem frutos, sin frutos, porque não guardamos o coração. porque no guardamos nuestro O processo corazón. de decadência é lento. El proceso de decadencia es lento. Por mais que alguns líderes despencam escandalosamente e inesperadamente, Por más que conozcamos que algunos líderes caen de manera rápida y inesperada, e nós escutamos as notícias, y nos escuchamos esas e noticias, dói o nosso coração E de nos saber duele que el grandes corazón homens de Deus saber que grandes hombres de Dios caíram em pecados vergonhosos. caen en pecados vergonzosos. A maioria das La vezes, mayoría de las veces a gente vai misturando serragem pouco a pouco. se va mezclando el acerrín poco a poco, E às vezes pensamos que uma pequena atitude, y pensamos muchas veces que una pequeña actitud que não parece tão ruim, que no parece ser tan mala, sem sentir aquilo que era bom, sin sentir lo que era bueno, sem sentir aquelas coisas que eram boas, sin sentir aquellas cosas que eran buenas, passam a ser ruins. pasan a ser malas. Geralmente o processo de esfriamento na fé Generalmente el proceso de enfriar la fe é lento na caminhada com es Jesus. lento cuando caminamos con Jesús. A gente vai se afastando lentamente Nos vamos alejando poco a poco e a nossa dieta espiritual começa a ser contaminada com o mundo. y nuestra comida espiritual se empieza a contaminar con el mundo. Alguns sintomas disso começam a aparecer na nossa vida. Algunos síntomas de eso empiezan a ser aparentes en nuestra vida. E esses sintomas são sinais de que ao invés de nós estarmos em um processo de crescimento, Y esos síntomas son señales de que en vez de estar en un proceso de crecer, nós começamos a decrescer. empezamos a decrecer. E esse processo de afastamento tem 3 estágios. Y ese proceso de alejamiento tiene 3 niveles. Eu não sei se eu vou poder hoje falar dos 3, mas pelo menos do primeiro vamos começar falando da perda do amor a Deus. Voy a empezar hablando de la pérdida del amor al Señor. Diz respeito ao coração, Tiene que ver con nuestro corazón. perda da paixão, Perder la pasión, perder o entusiasmo. perder el entusiasmo. O sinônimo disso é esfriamento. El sinónimo de eso es esfriamiento. Na última reunião do Parlamento e Fé, no congresso do Parlamento e Fé aqui em Gramado, En la última reunión del Congreso del año pasado, eu aquí en trouxe algumas Gramado, estatísticas traje algunas estadísticas de como o mundo cristão se encontra hoje na América Latina. de cómo el mundo cristiano está hoy en América Latina. E agora, no último censo no Brasil, Y en el último censo en Brasil, apareceu o dado el dato fue de cristãos protestantes que cristianos protestantes não praticantes. no practicantes. E nós vemos claramente que existe um esfriamento, Y vemos de manera clara que existe un esfriamiento. e esse é um problema que nós precisamos observar como igreja Y es un problema que tenemos que observar como iglesia e como y líderes. como líderes. A perda do amor, La pérdida del a amor, perda da paixão. la pérdida de la pasión. E para isso eu gostaria de olhar uma igreja no Novo Testamento, Y por eso me gustaría que veamos a una iglesia en el Nuevo Testamento, uma igreja conhecida quando a gente pensa em falar de amor, una iglesia que es conocida cuando pensamos en hablar de amor, que é a igreja de Éfeso. que es la iglesia de Efesios, de É Éfeso. a cidade do grande templo à deusa Diana. Es la ciudad que tiene el templo de la diosa Diana. É a igreja, conforme Atos capítulo 19, versículo 12, em que o apóstolo Paulo levava os lenços e somente com o lenço do apóstolo Paulo as pessoas eram curadas. Es la iglesia que cuenta que el apóstol Pablo llevaba pañuelos y solamente con los pañuelos que el apóstol Pablo tocaba a las personas eran curadas. É a igreja que nós conhecemos a história dos 7 filhos de Seva que tentaram expulsar espíritos malignos. Es la iglesia conocida por los 7 hijos de Seba que trataron de expulsar los espíritus malignos.
E disseram: eu expulso vocês em nome de Jesus e em nome do Paulo, que prega sobre esse Jesus. Y ellos dijeron, expulsamos a los demonios en el nombre de Jesús y en el nombre de Pablo, que predica a Jesús. E vocês sabem o final da história? Y ustedes saben cómo termina la historia. Eles saíram machucados, Salieron lastimados, sem roupa, sin ropa, porque eles disseram: Paulo nós conhecemos, porque ellos dijeron, a Pablo conocemos, Jesus também conhecemos, a Jesús también lo conocemos, mas vocês eu não conheço. pero a ustedes no los conocemos. Essa é a igreja de Éfeso. Esa es la iglesia de Éfeso. A igreja que teve a alegria de ver pregando grandes líderes. La iglesia que tuvo la alegría de escuchar predicar a líderes muy grandes. O apóstolo Paulo, El apóstol Pablo, Timóteo, Timoteo, o próprio João, Juan, e provavelmente quando João foi pastorear Éfeso, y probablemente cuando Juan pastoreó la iglesia de Éfeso, levou Maria, mãe de Jesus, llevó a María, la madre para de estar Jesús, junto com ele. para estar con él. E eu imagino como é que não devia ser a cena da reunião da igreja em Éfeso com Maria lá dentro. Y me imagino cómo no sería la reunión de la iglesia en Éfeso con la madre de Jesús, María, en el medio de la iglesia. Passavam na porta da igreja Pasaban por la puerta de la e iglesia diziam: é aqui y decían que está a mãe do Messias, do Jesus, do nosso Cristo. que está aquí la mamá de nuestro Mesías, nuestro Cristo. Ela congrega aqui, Congrega en esta iglesia. queremos conhecê-la. Queremos conocerla. Bom, esses homens de Deus estiveram nessa igreja. Todos esos hombres y mujeres de Dios congregaban y pasaron por esa Em iglesia. Atos 20, 31 fala que o apóstolo Paulo pastoreou essa igreja por 3 anos. En Hechos 20, 31 dice que el apóstol Pablo pastoreó esa iglesia durante 3 años. E quando ele teve a oportunidade de escrever uma carta para os irmãos de Éfeso, Y cuando tuvo la oportunidad de escribirles una carta, ele clama para que a igreja buscasse o amor profundo de Deus. él le pide que la iglesia busque el amor profundo a Dios. Em Efésios capítulo 3, versículo Y 17, en Efesios 3, 17 diz: para que Cristo habite no coração de vocês, dice, para que Cristo habite en sus corazones mediante a fé, mediante la fe, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, y oro para que estén arraigados y sobreedificados en amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, puedan en conjunto con todos los santos compreender a largura, comprender la anchura, o comprimento, la altura a altura e a y profundidade, profundidad, e conhecer o amor de y Cristo, conocer el amor de Cristo, que excede todo que conhecimento, sobrepasa todo conocimiento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Paulo estava ansioso que a igreja de Éfeso Pablo estaba ansioso para que la iglesia en Éfeso experimentasse o amor de Deus, pudiera experimentar el amor de que Dios, eles vivessem apaixonados como no primeiro que dia, ellos pudieran vivir apasionados como estaban en sus primeros que días, eles vivessem sempre como se fosse a primeira vez, como que ellos pudieran vivir como si fuera siempre la primera vez, com aquela intensidade que nós orávamos antes, con la intensidad que orábamos antes de assumirmos um cargo público, antes de asumir un cargo público, antes de assumirmos uma responsabilidade maior do que a nossa condição. antes de asumir una responsabilidad mayor que nuestra propia condición. Logo que nós nos convertemos, Cuando recién nos convertimos, o nosso amor por Jesus nuestro amor por Jesús, e a nossa paixão nuestra pasión era perfeita. era perfecta. O nosso coração Nuestro corazón era totalmente entregue ao Senhor. estaba totalmente en las manos del Señor. E aqui Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: Y aquí Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, meu desejo é que vocês se aprofundem no amor de mi Deus. deseo es que ustedes puedan profundizar el amor a Dios. Efésios 6:24 Efesios 6:24 diz: a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, dice que la gracia sea con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo, com amor incorruptível. con un amor incorruptible. E Paulo, em algum momento, ele chega a exaltar a igreja de Éfeso, Y Pablo en algún momento exalta a la iglesia en Éfeso dizendo que ela era um exemplo na fé e no amor. y les dice que ellos eran un ejemplo en la fe y en el amor. É ou não é impressionante em algum momento nós pensarmos que estamos servindo de exemplo para alguém? No nos impresiona pensar que en algunos momentos podemos servir de ejemplo para otra persona. Eu lembro um dia nesses de manhã que nós estávamos orando na igreja, Recuerdo hace pocos días que estábamos a la mañana orando en la iglesia, um novo convertido chamado Marcos recién convertido que se llama Marcos Velasco. Ele falava comigo e ele disse Él me decía que uma pessoa chegou para ele dizendo que ele era um exemplo. que alguien llegó y le dijo, vos sos un ejemplo para mí.
E ele ficou muito impressionado, Y él se impresionó con eso, porque ele recém tinha se convertido. porque hacía poco que él se había convertido al Estava no Señor. primeiro amor, Estaba en su primer amor, apaixonado por Jesus. apasionado por el Señor. E ele começa a perceber Y él empieza a darse cuenta que os seus amigos do mundo que sus amigos del mundo começam a perceber que há uma diferença se nele, empiezan a dar cuenta que hay algo diferente en él, que ele está sendo visto que lo están mirando e que ele é um exemplo. y que él es un ejemplo. E depois disso ele parou, Y después de decirme eso, paró, ele segurou minha mão me agarró la mano e ele me fez uma declaração difícil de escutar. y él me hizo una declaración que es muy difícil de Ele disse: escuchar. pastor, Y él me dijo, pastor, tu é um exemplo para mim. vos sos un ejemplo para mí, Nunca caia, nunca te caigas, porque tu é uma referência para porque mim. sos una referencia para mí. Eu voltei a orar Y volví a orar, e eu disse: Senhor, yo le dije, Señor, tu me conhece, conoces tu mi sabe corazón, como eu sou e o que eu preciso. conoces y sabes lo que soy y lo que E necesito. Paulo disse para essa igreja de Y Éfeso: Pablo le dice a esta iglesia en Éfeso, vocês são um exemplo de fé ustedes son ejemplos de fe e exemplo de y amor. ejemplos de amor. Lamentavelmente, Lamentablemente, essa carta é escrita no ano 60. esta carta fue escrita en el año 60. Jesus fala com o apóstolo João, que escreve Apocalipse no ano 90. Y el Señor habla con el apóstol Juan, que escribe Apocalipsis en el año 90. Não muitos anos depois, No muchos años después, essa igreja recebe uma outra carta. esta misma iglesia recibe otra carta. Agora não de Paulo, Ahora no más de Pablo, mas de Jesus através de João, pero ahora de Jesús a través de la vida de Juan, falando que essa igreja que era privilegiada, diciendo que esa iglesia que era una iglesia que era privilegiada. Apocalipse 2, de 2 a 5, Apocalipsis 2, de capítulo 2 al 5, del diz: versículo 2, conheço as suas obras, dice, conozco tus obras, seu trabalho tu árduo, trabajo duro, a sua perseverança. su perseverancia. Sei que você não pode tolerar homens maus, Sé que ustedes no toleran hombres malos, que pôs à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, que pusieron a prueba a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, e descobriu que eles eram y impostores. descubrieron que eran impostores. Você tem perseverado, Ustedes perseveraron, suportaram o sofrimento por causa do meu nome, soportaron sufrimientos por causa de mi nombre, não tem desfalecido. no han desanimado. Muito bem, lindas obras. Muy bien, muy buenas obras. E eu imagino como deve ser essa igreja que era forte na doutrina, Y me imagino cómo esta iglesia, que era fuerte en la doctrina, se levantava contra a heresia, se levantaba contra herejías, não tolerava homens maus, no toleraba a hombres malos, era perseverante. perseveraba. Eu imagino que saíam para evangelizar na chuva, Me imagino que salían a hacer evangelismo abajo de la lluvia, faziam trabalhos nas praças, hacían trabajos en las plazas, alcançavam os seguidores que iam para o templo da deusa Diana se prostituir, pensando que estavam prestando um culto ao Senhor. alcanzaban a aquellos que acostumbraban ir al templo de la diosa Diana E se prostituíam E se pensando que estavam oferecendo um culto ao y Senhor. se prostituían pensando que estaban ofreciéndose al Señor. Uma igreja que mais cita na Bíblia, no Novo Testamento, é a carta que mais cita sobre as coisas espirituais e a batalha espiritual. Es la carta que cita más veces en la Biblia sobre las obras espirituales y la batalla espiritual. Muito bem, lindas obras da igreja de Éfeso. Muy bien, sus obras son muy lindas, iglesia en Éfeso. Mas Jesus diz: tenho contra você, porém, Pero Jesús les dice, pero tengo contra ustedes você abandonou o seu primeiro amor. que abandonaron su primer amor. Lembre-se de onde caiu, Acuérdense de donde cayeron, arrependa-se arrepiéntanse e pratica as obras que praticava a y princípio. practiquen las obras que practicaban al inicio. Se não se arrepender, Si no se arrepienten, virei a você vendré a ustedes e tirarei o candelabro y les sacaré la lámpara do lugar dele. de mi lugar. Candelabro é sinal da presença de Deus. La lámpara simboliza la presencia de Dios. Se você não se arrepender, Si usted no se arrepiente, o candelabro será tirado la lámpara se retira da tua casa de tu casa, e da tua vida. de tu vida. Passaram 30 anos Pasaron 30 años e a igreja de Éfeso y la iglesia de Éfeso estava morrendo. se estaba muriendo. Não tinham parado de trabalhar, No habían dejado de trabajar, seguiam trabalhando. seguían trabajando. A igreja estava cheia de ministérios, La iglesia tenía muchos ministerios, reuniões, departamentos, reuniones, eventos, departamentos, atividades. eventos, actividades. A igreja não tinha problema com trabalho. La iglesia no tenía ningún problema con el trabajo. O negócio deles era trabalhar Su negocio era trabajar arduamente, arduamente, pregar na prisão,
predicar en la cárcel, na rua, en la calle, nos meios. en los medios de comunicación. Queriam servir e servir. Querían servir y servían. Qualquer pastor gostaria de pastorear a igreja de Éfeso. A cualquier pastor le gustaría ser pastor de la iglesia de Éfeso. Mas havia um problema. Pero tenían un problema. O amor tinha esfriado. Se les había esfriado el amor. Depois de 30 anos, Después de 30 años, uma igreja séria, una iglesia seria, crente con sério, cristianos serios, grupo sério, con un grupo de personas serias, esfriou na fé. se enfriaron en la fe. Eles pensavam que estavam bem, Pensaban que estaban bien, trabalhando um monte para trabajando un Jesus. montón para Jesús, Mas o Senhor chegou e disse: pero el Señor llega y les dice, Tenho contra vocês tengo algo contra ustedes, que vocês perderam o brilho nos que olhos, perdieron el brillo en sus ojos, perderam o primeiro amor. perdieron el primer amor. Agora, como vê na nossa vida se esse amor está esfriando? ¿Cómo hacemos para ver en nuestra vida si el amor se enfrió? Quais os sinais que demonstram a perda desse amor? ¿Cuáles son las señales que nos muestran que perdimos ese amor? E nós podemos tomar como modelo o relacionamento interpessoal. Podemos tomar como modelo las relaciones interpersonales. Quando a gente começa a deixar que o amor que nós temos por alguém se esfrie, o que acontece? Cuando percibimos que el amor que tenemos para otra persona se empieza a enfriar, ¿qué hacemos? Primeira coisa que acontece, a gente perde a alegria. Lo primero que pasa es que perdemos la alegría. Uma característica de um crente que está sentindo o seu coração não tão quente da presença de Deus Una característica de un cristiano que no siente más su corazón acalentado por la presencia del Señor es la falta de alegría. ele começa a perder a alegria. Él empieza a perder su alegría. Ele não desfruta mais, No disfruta, a presença do Senhor não entusiasma la mais. presencia del Señor no lo entusiasma. A gente vê um ministério de louvor cantando, cheio do Espírito, Vemos al grupo de alabanza cantando llenos del Espíritu e a del gente Señor fica indiferente, y estamos indiferentes. nada toca o nosso coração. Nada toca nuestro corazón. Um pastor vem, chora, Un pastor viene, llora, se emociona, se emociona, está cheio de Deus, está lleno de Dios e a gente fica preocupado, y estamos preocupados porque a gente diz: comigo não está acontecendo porque nada. decimos, a mí no me está pasando nada. Quando Davi experimentou a exortação pelo pecado que ele tinha cometido, Cuando David fue exhortado por su pecado, no Salmo 51, versículo 12, en el Salmo 51:12, ele diz: devolve-me a alegria da tua él salvação. dice, Señor, devolveme la alegría de tu salvación. Quem sabe você está trabalhando da mesma maneira que você trabalhava no passado, Tal vez usted está trabajando de la misma manera que trabajaba en el pasado, mas está te faltando alegria. pero está faltando la alegría. Faz tempo que você não sente mais aquela alegria no Senhor. Tal vez hace mucho que usted no siente la alegría en el Señor. Faz tempo que você não sente mais aquele gozo que você sentia. Tal vez hace tiempo que usted no siente el gozo que antes sentía. Pastor Jeremias Pereira El pastor Jeremías Pereira contou uma história da sua família, contó una historia de su familia, de como muitas vezes a gente serve ao Senhor de cómo muchas veces servimos al Señor e a gente já não tem mais todo aquele entusiasmo y no estamos tan entusiasmados e a gente faz as coisas que a gente precisa fazer y hacemos todo lo que tenemos que hacer no piloto automático, en piloto automático, de qualquer maneira, de cualquier manera, sem observar o que o Senhor deseja. sin fijarse en lo que realmente el Señor desea. E ele disse que o seu filho perguntou para ele: pai, eu posso sair sábado de noite com os meus amigos? Y dice que su hijo le preguntó, papá, ¿puedo salir el sábado a la noche con mis amigos? E o pastor Jeremias Pereira falou: sim, pode. Y el pastor Jeremías le dijo, sí, hijo, podés. Mas lembra o último sábado que tu chegou muito tarde, depois de manhã tu não foi no culto? Pero acordate que el último sábado que saliste, llegaste muy tarde y el domingo a la mañana no te levantaste para ir a la iglesia. Então tu pode ir com uma condição: Entonces te dejo ir, podés ir, pero con una condición. que tu não chegue muito tarde. Que no llegues muy tarde. E se tu chegar, Y si llegas, tu vai no culto. vas a ir a la iglesia qualquer maneira. de cualquier manera. Na manhã seguinte, Al otro día a la mañana, o pastor se levanta, el pastor se vai despierta, acordar o seu filho, va a despertar a su hijo, que já é grande, que ya es grande, dizendo: filho, vamos para a igreja. y le dice, hijo, vamos a la iglesia. Ele começa a se enrolar. Y el hijo empieza a dar vueltas E o en la pastor cama. diz de novo: vamos para a igreja, Y el filho. pastor le dice, hijo, vamos otra vez a la iglesia. Um dia frio, Hacía frío, chovendo, llovía, e ele vai lá e acorda de novo: filho, eu te falei ontem que se tu chegasse tarde, tu ia na igreja igual. te dije, hijo, ayer que si llegabas tarde ibas a levantarte para ir a la iglesia de cualquier manera. E daqui a pouco o filho: ai, pai, deixa eu dormir. Y el hijo lo mira y le dice, papá, déjame dormir. Não tem essa, hoje tu vai para a igreja. No, de ninguna manera. Hoy te levantás y vas a la iglesia. Até que o filho diz: pai, Hasta que el hijo le dijo, papá, posso te fazer uma pergunta? ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, filho. Sí, hijo, decime. Se tu não fosse pastor, Si no fueras pastor, tu iria para a igreja hoje? ¿hoy irías a la iglesia?
Pastor Jeremias olhou para ele, fica dormindo então. Pastor Jeremías le dijo, entonces quédate durmiendo. A alegria a gente perde. La alegría muchas veces se pierde. A gente começa a fazer as coisas no piloto automático. Hacemos las cosas por costumbre. Porque tem que fazer. Porque hay que hacerlas. Porque se a gente não faz, Porque si no las hacemos, que vergonha. qué vergüenza. Os irmãos me conhecem. Los hermanos que me conocen. Eu sou pastor, eu Soy sou pastor, líder, soy líder. sirvo de influência. Soy influencia. A segunda coisa que acontece, Lo segundo que sucede, que demonstra que nós estamos esfriando no amor. que demuestra que nuestro corazón se está enfriando el amor, Catiai, por gentileza, me acompanha. É a perda do desejo de orar e ler a Bíblia. es que perdemos el deseo de orar y de leer la palabra de Dios. Sim, eu até oro, Sí, bueno, oro, até leio a Bíblia, leo también la Biblia, mas cada vez menos eu desejo orar. pero tengo cada vez menos deseo de orar. Eu até leio a Bíblia, Hasta leo la Biblia, mas se eu puder escolher, eu escolho outra literatura. pero si puedo elegir, elijo otra literatura. Prefiro o jornal, Prefiero el diario, outros livros, otros libros, porque a Bíblia eu já sei. porque la Biblia ya la conozco. Eu estou ficando mais eclético. Yo estoy un poco más ecléctico. E essa é uma indicação muito clara, porque o gozo não se pode medir. Y esa es una indicación clara porque al gozo no lo podemos medir. Mas o desejo de orar e ler a Bíblia é evidente. Pero el deseo de orar y leer la Biblia podemos evidenciarlo. A alegria é difícil de medir, La alegría es muy difícil medirla, mas a oração e a leitura bíblica você pode medir agora, tendo uma ideia de quanto você leu da Bíblia nessa última semana. pero la oración y la lectura bíblica usted mismo puede pensar cuánto leyó y oró en la última semana. A terceira coisa que acontece quando a Lo gente, tercero que sucede, para que nós venhamos perceber se estamos, quem sabe, esfriando no amor, para que nos demos cuenta si estamos perdiendo el amor, é a perda do desejo de estar em comunhão com os es irmãos. que perdemos el deseo de estar en comunión con nuestros hermanos. Adesivo num carro dizia: Una calcomanía en un auto decía, se você gosta de mim, si te gusto, tu tem que gostar do meu gato. te tiene que gustar mi gato. Tem muita gente que eu gosto na igreja de Porto Alegre, Hay mucha gente que me gusta en la iglesia en Porto Alegre, mas eu não gosto do gato delas. pero no me gusta su gato. Mas quando a gente ama as pessoas, Pero cuando amamos a las personas, a gente precisa amar os amigos delas, tenemos que aprender a amar sus amigos o también, convívio delas, lo que las cerca, lo que las rodea, a família delas sus familias e as coisas que elas têm. y las cosas que ellas tienen. O gato, El gato, o cachorro. el perro. A Antonella também não gosta de gato. No me gustan los gatos. E logo que nós assumimos, há 10 anos atrás, o pastoreio da igreja em Porto Alegre, Y hace 10 años atrás, cuando empezamos a pastorear la iglesia en Porto Alegre, nós sempre visitamos muito a casa dos irmãos. siempre tuvimos que visitar y visitamos la casa de los hermanos. E nós chegamos numa casa, sentamos, Y un día llegamos a una casa y nos sentamos. e gato, logo que a Antonella veio da Argentina para o Brasil, Y cuando recién Antonella había venido de Argentina a Brasil, gato vem correndo e pula em cima dela. un gato viene corriendo y salta arriba de ella. E ela fica naquela sensação de tratar bem o gato da pessoa. Y ella se quedó en una situación complicada de tratar bien al gato de los dueños de la casa, Porque ela ama a dona, porque amaba a la dueña de la tinha que casa. amar o gato da Tenía dona. que amar al gato de la dueña de la casa. No terreno espiritual, En el terreno espiritual, isso é um sinal muito claro. eso es una señal clara. Porque quando a gente começa a esfriar Cuando empezamos a enfriarnos espiritualmente, espiritualmente, nós começamos a faltar às reuniões, os cultos da nossa igreja local. empezamos a dejar de ir a la iglesia, a las reuniones que hay en nuestra iglesia. E eu vi dos parlamentares que ministrou aqui, Y escuché a uno de los parlamentarios que habló en el Congreso, que é dedicado que se dedica em não faltar às reuniões de oração do parlamento. a no faltar a las reuniones de oración en el Parlamento. Que sai 5 da manhã de casa Que para sale chegar a las 5 de la mañana de casa para poder llegar a tiempo às 7 da manhã. a las 7 de la mañana. E ele recomendou isso como uma boa disciplina, Y él recomendó eso como una buena disciplina para que nós não venhamos esfriar. para que no vengamos a enfriar nuestro corazón. E a verdade é que quando nós começamos a nos afastar da congregar, Y la verdad es que cuando nos empezamos a alejar de congregar, é porque não estou mais alegre de estar com os meus es irmãos. porque no estoy feliz, no me alegra estar con mis hermanos. A Bíblia diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, La Biblia dice que si alguien dice que ama a Dios, mas odiar o seu irmão,
pero odia a su hermano, é mentiroso. es un mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, Porque aquel que no ama a su hermano, a quem vê, a quien puede ver, não pode amar a Deus. no puede amar a Dios. A quem não vê. A quien no puede Ele ver. nos deu esse mandamento. Él nos dio este mandamiento. Quem ama a Deus, Quien ama a Dios, ame também o seu irmão. ame también su hermano. A falta de amor pelos irmãos La falta del amor por nuestros hermanos se vê em muitas atitudes. se puede ver de muchas maneras. E a verdade é que existem crentes hoje Y la verdad es que existen cristianos en el día de que hoy não estão nem um pouco interessados que no les interesa em se relacionarem en relacionarse con com o otros, próximo, com as con las pessoas, personas, com os irmãos da con igreja. los hermanos de la iglesia. A outra coisa que acontece Lo otro que sucede quando a gente identifica que o nosso amor está esfriando cuando identificamos que nuestro amor se enfría é o crescente interesse pelo sistema do mundo. es cuando nuestro interés por el mundo empieza a crecer. Mateus 6:21 En Mateo 6:21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, dice que donde está tu tesoro, ali também estará o seu coração. ahí también está tu corazón. Nós fomos criados por Deus para amar. El Señor nos creó para que amemos. E eu costumo dizer aos irmãos da igreja Y muchas veces le digo a los hermanos en la iglesia que às vezes até estão se equivocando em fazer demais para o Senhor, que a veces se equivocan en estar haciendo mucho más para el Señor, muchas cosas, ou envolvidos demais na igreja. involucrados mucho en la iglesia. Eu tento ajudá-los Los trato de ayudar sem desconstruir sin romper o desejo de servir ao el Senhor, deseo que ellos tienen de servir al Señor. porque nós fomos criados com grande potencial de amar e nos envolver. Porque el Señor nos creó con un gran potencial de amar y de involucrarnos. E quando a gente não está envolvido com as coisas do Senhor, Y cuando nosotros no estamos involucrados con las cosas del Señor, quando nós deixamos de amar as coisas do cuando Senhor, dejamos de amar las cosas del Señor, nós sim ou sim vamos começar a amar outras coisas. nosotros seguramente vamos a empezar a amar otras cosas. Nós nunca deixaremos de estar amando alguma coisa. Nunca vamos a dejar de amar algo. Se antes nós tínhamos tempo para Deus, Si antes teníamos tiempo para Dios, nós vamos a começar agora a dar esse tempo Agora para vamos- outras coisas. vamos a empezar a dar ese mismo tiempo para otras cosas. Algumas semanas atrás, Algunas semanas atrás eu escutei de um pastor escuché a un pastor dizendo que todas as pessoas que decía que todas las personas ofertam e dizimam. ofrendan y diezman. Aqueles que acreditam ou não. Los que creen y aquellos que no creen. Porque ou eles ofertam na igreja, Porque ofrendan en la iglesia ou eles ofertam e dizimam para o devorador. o ellos ofrendan y diezman para el devorador. É o que a Bíblia diz. Es lo que la Biblia dice. Nós, de alguma maneira, Nosotros de alguna manera vamos estar envolvidos vamos a estar involucrados com alguma coisa. con algo. Portanto, é muito habitual Por eso es muy común que quando um líder se esfria, que cuando un líder enfría su corazón, ele logo começa a se envolver com outras pessoas, él rápidamente se empieza a involucrar con otras personas, com outras coisas, con otras porque ele tem actividades, espaço e tem porque tempo, tiene espacio y tiene tiempo, e tem dinheiro para investir em outras y coisas, tiene dinero para invertir en otras que cosas, passam a se tornar o seu primeiro que amor. empiezan a tornarse en su primer amor. E nós começamos a ver através do Facebook e das redes Y sociais nosotros empezamos a ver en el Facebook y en las redes sociales crentes que eram tão dedicados na obra do Senhor, creyentes que se dedicaban a la obra del Señor, que começam a descobrir coisas que são boas e lícitas, que empiezan a descubrir cosas que son buenas y son lícitas, mas que acabam se tornando o seu primeiro amor pero que empiezan a volver su primer amor e passam a tomar o primeiro lugar na sua y vida. empiezan a estar en primer lugar en su vida. Restaurantes, Restaurantes, pesca, lazer, pesca, paseos, descanso, descanso, carros, autos, projetos, proyectos, esporte, deporte, coisas lícitas, cosas lícitas, buenas, coisas boas, cosas buenas, e começam a ocupar que empiezan a ocupar mais o nosso coração más lugar en nuestro corazón do que o envolvimento com as coisas do do que Senhor. el involucrarnos con las cosas del Señor. Pergunta que eu faço hoje é como está o seu gozo, Lo que le quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo está tu gozo? como está a sua oração e a leitura da ¿Cómo palavra, está tu tiempo de oración y de lectura de la palabra? como está o teu desejo de estar com os teus irmãos, ¿Cómo com os está el teus, deseo de estar entre tus hermanos, com os teus colegas cristãos, con tus compañeros cristianos, com aquela lista de 15 amigos con la lista de 15 amigos que sempre serviram a Jesus do que teu lado? siempre sirvieron al Señor Jesús al lado tuyo? Como está o seu interesse pelas coisas desse mundo? ¿Cómo está tu interés por las cosas del mundo?
O seu amor está esfriando? ¿Tu amor se está enfriando? Deixar o primeiro amor não é algo banal. Dejar el primer amor no es algo banal. Como se nós pensássemos, eu continuo vivendo a vida cotidiana, Como si pudiéramos decir, sigo viviendo mi vida cotidiana, sigo vivendo o evangelho, sigo viviendo el evangelio, só que com menos intensidade. pero con un poco menos de intensidad. Esse é só o primeiro abismo. Este es el primer abismo. Disse certa vez uma pessoa, Una vez una persona dijo, caminhar à distância caminar a distancia é dar lugar ao diabo. es darle lugar al diablo. Você, quem sabe, é a pessoa que tem se afastado pouco a pouco das Tal coisas de vez Deus. alguien aquí se ha alejado poco a poco de las cosas del Señor. Joseph Fletcher disse, Joseph Fletcher dice, o verdadeiro oposto do amor el opuesto del amor não é o ódio, no es el odio, mas é a diferença. pero es la O indiferencia. Apocalipse é o livro da revelação, En Apocalipsis, que es el libro de la revelación, revelação de Jesus Cristo. una revelación de Jesús Cristo, E Jesus Cristo tem alguma coisa muito séria para dizer y Jesús tiene algo muy serio para decir para aqueles que abandonaram o primeiro amor. para aquellos que abandonaron el primer amor. Aquele amor, Aquel amor, aquela paixão la pasión que tinham lá no que começo. tenían en el inicio. Abandonar o primeiro amor Abandonar el primer amor é só o início es solo el inicio de sério deslize de un serio desliz que se agrava gradativamente. que cada vez más se agrava lentamente. Depois que a gente perde a alegria, Después que perdemos la alegría, a gente perde o temor. perdemos el temor. E depois que a gente perde o temor, Y después que perdemos el temor, a gente perde a fé. perdemos la fe. E tudo começa Y todo empieza porque esfria porque se enfría o primeiro amor. el primer amor. A gente continua trabalhando, Seguimos trabajando, mas não guardamos o nosso pero coração. no guardamos nuestro O corazón. que nós devemos fazer como cristãos, ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? pastores, Pastores, crentes, cristianos, governadores, gobernadores, pessoas que se envolvem no serviço social, personas que están Servicio involucradas en público. el servicio público, missionários, misioneros, profissionais liberais, profesionales liberales, empresários. empresarios. Fazer todo o contrário Hacer todo lo que es contrario do que eu falei até aqui. de lo que yo dije hasta aquí. Perdemos o temor de Deus. Perdemos el temor al Señor. Às vezes a gente pensa que amor não tem nada a ver com temor. A veces pensamos que amor no tiene nada que ver con temor. No Salmo 147, versículo En el 11, Salmo 147:11, o salmista diz: o Senhor se agrada el salmista dice, el Señor se agrada com os que o temem con los que le temen e os que colocam sua esperança no seu amor leal. y los que ponen su esperanza en su amor leal. Temor a Deus é odiar o pecado. El temor al Señor es odiar al pecado. Assim que se nós queremos ver nessa manhã, se quem sabe temos perdido o temor a Deus, Entonces, si queremos ver si perdimos el amor al Señor, é só nós olharmos es solamente mirar se estamos, quem sabe, abrindo algumas si concessões, estamos abriendo algunas puertas, alguns pecados, algunos pecados, alguns deslizes. algunos deslices. Ontem eu escutei de um pastor Ayer escuché a un pastor que numa conferência de pastores e líderes cristãos, que en una conferencia de líderes y de pastores cristianos, recentemente, hace poco tiempo, o hotel ficou impressionado el hotel se impresionó com a quantidade de pedidos con la cantidad de pedidos de liberação, para liberar canais pornográficos, canales pornográficos, deslizes deslices íntimos íntimos que nós estamos abrindo concessões que empiezan a abrir puertas e nós vamos perdendo o temor a Deus. y vamos perdiendo el temor al Señor. Primeira coisa que a gente faz é esconder o pecado. Lo primero que se hace es esconder el pecado. E Davi disse: Y David dijo, então reconheci diante de ti o meu pecado entonces reconocí delante de ti mi pecado e não encobri mais as minhas culpas. y no escondí mis culpas. E eu disse: confessarei as minhas Y transgressões dije, voy a confesar mis transgresiones ao Senhor, al Señor e tu perdoastes y tú me perdonarás. a minha culpa Perdonarás mi culpa e o meu pecado. y mi pecado. Aqui foi uma experiência positiva de Davi, Esa fue una experiencia positiva con David. mas ele não reconheceu abertamente o seu pecado. Ele reconheceu porque ele foi confrontado Él pelo profeta. no confesó su pecado, él lo reconoció porque él lo confrontaron por Natán, el profeta Natán. Eu não sei o que passa na nossa cabeça quando a gente pensa que nós podemos esconder o nosso pecado. Yo no sé lo que pasa cuando pensamos que podemos esconder nuestro pecado. Tem um texto que nós conhecemos demais, Hay un versículo que es muy conocido que diz:
Como que a gente pode se esconder de Deus? que dice, ¿cómo podemos escondernos de Dios? Salmo 139, para onde poderia eu escapar do teu espírito? El Salmo 139 dice, ¿dónde podría escaparme de tu espíritu? Para onde poderia fugir da tua presença? ¿Dónde podría escaparme de tu presencia? Queremos esconder algo diante de Deus? ¿Será que queremos esconder algo delante del É Señor? impossível, Eso es imposible. porque onde formos, Porque a donde vamos, lá o Senhor estará. allí está el Señor. No mais alto monte, En el más alto monte, no fundo de uma caverna, en el fondo de una caverna, que ninguém sabe. aunque ninguém sabe. O Senhor sepa. sabe. El Señor sabe. Eu lembro da Joana quando era pequena, Me acuerdo de Juana cuando era chica, nossa filha mais nova, nuestra mayor, nuestra hija nossa mayor, filha mais velha, nuestra hija mayor, que hoje já tem 11 anos. que hoy tiene 11 años, Eu me preocupo muito, que me preocupa mucho, porque tudo aquilo que a gente planta, que todo lo que plantamos a gente colhe. vamos a sembrar. E eu tirei a Cosechar. Antonella da Argentina, Yo la saqué a Antonella de Argentina, então eu oro muito. entonces yo oro mucho. De vez em quando, alguns irmãos da igreja A veces algunos hermanos en la iglesia passam por mim e dizem: me pasan cerca a mí y me dicen, Olavo, como a Joana está grande. Olavo, cómo Juana está grande. E eu sei o que eles estão Y dizendo sé para lo mí. que están queriendo decir. Como ela está bonita, Cómo está linda. já está uma moça. Ya es una joven. E eu não quero escutar isso. Yo no quiero escuchar eso. Por isso eu conto uma história de quando ela era pequenininha. Por eso cuento una historia cuando ella era chiquita. E eu lembro, ela tinha bochecha grande. Y me acuerdo que ella tenía cachetes gordos. E antes de eu chegar em casa, ela se escondia. Y antes que yo llegue en casa, ella se escondía. Um dia ela se escondeu debaixo da cama. Un día se escondió abajo de la cama. E as crianças pensam que pelo fato deles não estarem nos vendo, a gente não está vendo Y eles. los niños piensan que porque ellos no nos ven, nosotros tampoco los vemos a Então, ellos. se eles cobrirem os olhos, Entonces, si se tapan los ojos, eles estão escondidos. ellos están escondidos E foi de isso todos. que ela fez. Ela Y es entrou lo que ella hizo. metade do corpo para baixo da Y cama ella puso la mitad del cuerpo abajo de la e cama. ficou com as pernas para fora. Y sus piernas quedaron del lado de Y ela afuera. estaba escondida. Y ella estaba escondida. E a gente passa por perto e diz: ai, não estou encontrando a Y Joana. pasamos cerca y decimos, no la encuentro, ¿dónde está Juana? Do Senhor não tem como se esconder. Del Señor no hay manera de esconderse. Depois que a gente tenta esconder, a gente não quer se responsabilizar. Después que tratamos de escondernos, no nos queremos responsabilizar. Quando a gente começa a perder o temor a Deus, Cuando perdemos el temor al Señor, a gente começa a dar desculpa. empezamos a dar excusas. Eu não sou culpado, Yo no tengo a culpa, culpada é a Eva. la culpa es de Eva. A Eva diz: a culpa é da serpente. Eva dice la culpa es de la serpiente. Eu não sou culpado, Yo no tengo la culpa. a culpa é do sistema. La culpa es del sistema. A culpa é do parlamento e fé. La culpa es de Parlamento y Fe. A culpa é do meu pastor. La culpa es de mi pastor. A culpa é do governo, assim que se maneja as coisas no La Estado. culpa es del gobierno, así son las cosas en este estado. E nós com isso acabamos dilatando o arrependimento. Y nosotros de esa manera hacemos que el arrepentimiento no suceda. Tem pessoas que sempre encontram desculpas para tudo. Hay personas que siempre tienen excusas para todo. Conta a história de um homem que chegou no restaurante Hay una historia de un hombre que llegó a un e restaurante questionou o garçom y le preguntó al mozo que tinha uma aranha no seu prato. que había una araña en su plato. E o garçom disse: é o desenho do prato. Y el mozo le dice, es el dibujo que hay en el plato. E o cliente disse: não, mas ela está se mexendo. Y el cliente le dice, no, pero se mueve. E o garçom disse: é desenho animado. Y el mozo le dice, es un dibujito animado. A gente terceiriza a culpa. Tercerizamos la culpa. Agostinho, Agustinio, famoso Santo Agostinho, Agostinho de Pona, el famoso Agustinio, Santo Agostinho, San Agustín de Pona, antes dele verdadeiramente se converter ao Senhor, antes de realmente convertirse al Señor, ele orava dessa maneira: él oraba así: Senhor, me dá autocontrole, Señor, me da autocontrol, mas não por agora. pero no ahora. Às vezes a gente faz como Faraó no Egito, A veces hacemos como el faraón en Egipto. uma pregação que ficou muito conhecida na América Latina. Una predicación que se hizo muy conocida en América Latina. A gente quer dormir uma noite mais com as rãs. Queremos dormir apenas una noche más con las ranas. Moisés disse: olha, fala comigo que hoje mesmo eu termino com essa praga. Moisés dice, decime que hoy mismo termino con la plaga. E o faraó disse: volta amanhã. Y el faraón le dice, volvé mañana. E quantas vezes na nossa vida ¿Y cuántas veces en nuestras vidas nós demoramos em apagar certo contato telefônico? tardamos en borrar un contacto telefónico? A gente fica caminhando num precipício Caminamos al borde de un precipicio e não percebemos o risco disso. y no nos damos cuenta de los riesgos E de eso. dilatamos o arrependimento. Y hacemos que el arrepentimiento tarde en llegar. E eu quero encerrar Y quiero terminar somente dizendo: solo diciendo,
que nós não devemos abrir concessões, que no tenemos que abrir puertas, muito menos justificar o pecado, mucho menos justificar nuestro pecado, mas apresentá-lo diante do Senhor. pero presentárselo al Señor. Eu quero encerrar com essa história. Quiero terminar con una historia. Conta-se que um general grego Se cuenta que un general griego cercou uma cidade com seu exército. rodeó una ciudad con su ejército, Enviou um emissário ao governador, envió un mensajero al gobernador perguntando de que modo seria recebido, y le preguntó de qué manera ellos serían recibidos, se como amigo ou se como inimigo. si como un amigo o como un enemigo. E a resposta foi: Y la eu vou respuesta pensar fue, la respuesta que le dio el mensajero, voy a pensar e depois eu digo. y después te digo. O general imediatamente Entonces el general inmediatamente despachou outro emissário com a seguinte mensagem: envió a otro mensajero con el mensaje, enquanto tu pensa, mientras vos pensás, eu vou entrando como inimigo. yo voy entrando como enemigo. Que nós não venhamos mais justificar o pecado, mas pelo contrário. Que no justifiquemos más nuestro pecado, Não façamos como Saul, que no hagamos como Saúl, que justificou, que justificó, mas que declaremos guerra, que declaremos guerra, para que não cheguemos ao ponto que chegou o povo de Israel, para que no lleguemos al punto que el pueblo de Israel llegó de adorar um bezerro de ouro, de adorar una estatua de oro, Becerro. becerro de oro, porque haviam perdido a fé. porque habían perdido su fe. Começaram a abrir concessões Empezaron a abrir concesiones e perderam a fé. y perdieron su fe. Conheço muitos crentes Conozco a muchos que cristianos seguiram o mesmo caminho, que siguieron el mismo camino, perderam o amor, perdieron el amor, o temor el temor e a fé. y la fe. E hoje já não creem mais em Jesus. Y hoy no creen más en Jesús. Foram jovens que caminharam comigo. Eran jóvenes que se criaron conmigo E alguns anos atrás, y hace algunos años eu fui convidado para ministrar me invitaron a predicar na convenção de pastores da Igreja Brasil para Cristo lá em São Paulo. en una convención de pastores en San Pablo, E eu disse para eles que não era um orgulho para mim estar lá, que no me sentía orgulloso por estar con ellos, mas era uma honra para mim pero era un honor estar de pé. estar de pie. Porque a cada ano, quando eu vou nas conferências de Porque cada vez pastores, que voy en una conferencia de amigos pastores, meus jovens, amigos que son míos, que son jóvenes, eu descubro que alguns deles Descubro destruíram os casamentos, que algunos de ellos deshicieron sus matrimonios, abandonaram a casa, abandonaron sus casas, abandonaram as igrejas. abandonaron sus E iglesias. cada vez mais, Y cada vez más, no mundo em que vivemos, en el mundo en que estamos viviendo, nós precisamos levantar as mãos, tenemos que levantar nuestras manos vigiar, y en vigilancia, agradecer ao Senhor que estamos de pé. agradecerle al Señor que estamos de pie. E a palavra diz: aquele que pensa estar de Y pé, la palabra del Señor dice que aquel que piensa que está de pie, cuide para que não caia. tenga cuidado para no caer. Por isso precisamos guardar o nosso Por eso coração, tenemos que guardar a nuestro corazón. porque o inimigo, o nosso adversário, Porque el enemigo, nuestro adversario, não respeita ninguém. no respeta a nadie. Não respeita pastor, No respeta a pastores, não respeita crente de muitos no anos, respeta a cristianos de mucho tiempo, não respeita cargo político, no respeta ningún cargo político, não respeita autoridade financeira. no respeta una autoridad Ele económica. está como um leão Está como un león ao nosso redor, alrededor nuestro, rugindo, buscando a quem ele possa tragar. rugiendo y buscando a quien puede tragar. O salmista diz: examina-me El salmista dice, examíname e vê se há em mim algum caminho mau. y encuentra en mí algún camino malo. E depois o apóstolo Paulo diz Y el apóstol Pablo dice que nós devemos nos examinar a nós que mesmos. tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Se quem sabe Si tal vez o Espírito colocou essa palavra el Espíritu Santo puso esta palabra dura un poco dura no meu coração en mi corazón para essa manhã, para esta mañana, e ela pode lhe salvar de um grande desastre, y esta palabra puede salvarte de un desastre, não endureça o seu coração. no endurezca tu corazón. A palavra do Senhor diz: La palabra del Señor dice, tenho contra vocês tengo contra ustedes que abandonaram o primeiro que amor, abandonaron el mas primer amor, arrependam-se, pero arrepiéntanse, voltem a praticar as coisas vuelven lá a do início. practicar las cosas que practicaban al comienzo. Si no, no, eu vou retirar o candelabro voy a retirar mi presencia do meio de vocês. del medio de ustedes. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. E quantas vezes somos imprudentes como cristãos e acabamos vivendo em um lugar tão arriscado da nossa fé e da nossa vida. Abrimos concessões, deixamos de ler a tua palavra, perdemos a alegria, perdemos a paixão, perdemos, Senhor Jesus, o desejo de te servir com todo o nosso coração. Estamos às vezes trabalhando mais do que nunca.
Estamos às vezes, ó Pai, com a nossa agenda mais ocupada do que qualquer outro tempo na nossa vida. Mas o nosso amor em alguns momentos tem esfriado. E Senhor Jesus, o tema me dado nessa manhã para ministrar foi como guardar o coração. A palavra que me vem à mente de coração sempre é Efésios. A afirmação de Jesus, através do apóstolo João para a igreja de Éfeso, que havia abandonado o seu primeiro amor. Ó Paizinho, não permita que venhamos envolvidos com tantas coisas, envolvidos com a Tua obra, nos esquecermos daquele que é quem determina todas as coisas, é aquele a quem nos cuida, Senhor. Que Tu possas nos abençoar de uma maneira tremenda, que Tu possas derramar do Teu Espírito sobre a nossa vida. E que, Senhor Jesus, tudo aquilo que está nas nossas mãos seja dado por Ti, porque nós só queremos aquilo que vem de Ti, Senhor. Nós só queremos aquilo que vem das Tuas mãos. Não queremos nada daquilo que não Te agrada. Paizinho, nós colocamos o nosso coração diante de Ti nessa manhã. Quem sabe nos arrependemos de alguma área de pecado, que talvez o Teu Espírito nos descobriu nessa manhã. Talvez o Teu Espírito nos inquietou nessa manhã. Talvez o Teu Espírito nos cobrou nessa manhã. Talvez o Teu Espírito nos alertou nessa manhã, Senhor. Nos traz revelação da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que ela não volta vazia. Que, Senhor Jesus, possamos ser humildes. Venhamos curvar a nossa fronte diante de Ti. Venhamos nos arrepender, ó Pai, de algum pecado, de alguma área que Te entristece. E venhamos, ó Pai, voltar a praticar aquelas coisas lá do início. E venhamos, ó Pai, dedicar a nossa vida exclusivamente hoje, mais do que nunca. E que possamos viver de vitória em vitória e não de derrota em derrota. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.